Bom dia, tudo bem? Começando mais uma live às 11 horas da manhã, todos os dias aqui no Instagram. O tema da live é Minha técnica de vendas para microempresas. Primeiro, deixa eu só explicar como é que chegou nesse tema, porque eu faço uma enquete lá no meu grupo de Telegram, tá? E no grupo de Telegram é o grupo que eu tô mais próximo das pessoas e por lá eu faço comentários complementares. E é lá dentro que eu rodo uma enquete para saber quais são os temas que vocês querem que eu venha aqui e fale, tá bom? Então, se você quer participar e por algum motivo ainda não esteja participando do grupo de Telegram, é só você clicar no link da minha bio ou, se você estiver vendo no YouTube, na descrição do vídeo e entrar no grupo, tá? Agora, microempresa. Tem gente que tá começando, tá muito pequeno ainda, ou às vezes ele é funcionário, mas tem um sonho de abrir o próprio negócio, né? É assim mesmo que acontece. E quando alguém fala assim, poxa, Ronald, eu tenho uma microempresa, mas isso daí, será que funciona para mim? Ou técnicas de vendas, será que isso é aplicável para quem é muito pequenininho e quem está começando e de repente quem não tem cliente? E muitas vezes isso é um medo que a pessoa tem. Por quê? Porque ela pensa assim, ó, ela vê todos os clientes perguntando quantos anos sua empresa tem no mercado, qual é o tamanho da sua empresa, né? E ela vê o mercado tendo esse tipo de questionamento. E muitas vezes ela fala assim, pô, então se eu chegar lá, não vou conseguir vender. Ele não vai querer, sabe? Ela tem, primeiro, o receio mesmo de tentar e receber um não, certo? E muitas pessoas que já tentaram e visitaram o cliente, começaram a falar lá do serviço e da solução e receberam um não, certo? Muitas dessas pessoas, elas acham que a culpa do não é pelo fato da empresa dela ser pequena ou ser uma empresa de uma pessoa só, entendeu? Mas o que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui, que isso é técnica. E você vai perceber no final do vídeo que se você passou por essa situação, visitou um cliente e ele disse não para você, você vai perceber que você fez uma visita e você fez uma interação com esse possível cliente de uma maneira intuitiva, que foi o jeito que você achava que deveria ser. E aí, quando você faz de maneira intuitiva, você está indo lá na tentativa e erro, né? Você está indo para a sorte e ver o que acontece. Então, se você não sabe conduzir uma reunião, uma conversa, para mostrar para um possível cliente interessado que você vai resolver o problema que ele tem, se você não consegue conduzir isso e passar confiança de que ele pode contratar você de olhos vendados, que ele vai estar seguro, sabe? Se você não consegue fazer isso, ele obviamente ele não vai querer fechar. Muitas vezes ele vai fazer perguntas: qual é o tamanho da sua empresa, sabe, se você vai conseguir entregar mesmo, se não vai. E é assim mesmo que acontece. Então, basicamente, quando eu recebi essa pergunta, eu lembrei de duas situações. Uma é das pessoas que querem começar e elas têm medo porque elas são pequenas demais. Esse é o primeiro. E o segundo ponto é das pessoas que são pequenas demais, tentaram visitar cliente e não conseguiram. E aí, o que eu digo para você é o seguinte: com técnica você consegue. Independente se você seja uma empresa de uma pessoa só, se você seja uma microempresa, esteja começando agora, porque a partir do momento que você tem técnica para poder conduzir reuniões, para você criar valor, criar desejo de compra no seu cliente, para você mostrar para o seu cliente que você tem a solução que ele quer e para você passar confiança para ele e ele sentir. E quando eu falo passar confiança, eu quero dizer que é plena confiança mesmo, a ponto dele pagar e quando ele estiver pagando, ele tá tendo certeza que ele tá fazendo um excelente negócio, tá? Então, isso tudo a técnica vai te ajudar. Você pode construir isso. Isso não acontece do nada, entendeu? Uma venda não acontece por acaso. Aliás, isso é um livro. Depois você pode até pesquisar o livro do Dr. Laí Ribeiro. É best-seller, é um livro aí super famoso, um dos primeiros livros de venda, tá? Eu acho que uma venda não acontece por acaso. Enfim, mas isso é verdade. Por quê? Porque pode até acontecer, tá? Mas se você trabalha de forma profissional, não deve acontecer. Você deve conduzir essa conversa, você deve
conduzir a situação para que você demonstre todos os benefícios, o porquê ele deve te contratar, para que você passe segurança, tá bom? Então, eu quero que você saiba que isso é construído. Quando você entende que isso é construído, você descobre que você pode. E aí, o que eu quero desmistificar nesse vídeo é essa questão da microempresa. Porque eu sei que tem muita gente que tem um sonho de empreender e pensa assim, então eu só vou começar quando eu tiver grande ou quando eu tiver, sabe, equipe ou sócios, ou não sei o que a pessoa acha que precisa ter, tá bom? Mas na prática, você consegue sim fechar a venda e através de uma técnica, você consegue ter os seus primeiros clientes e fazer com que clientes comprem de você sem medo, tá bom? Então, eu coloquei aqui uma pauta, deixa eu ver se dá pra montar. Ó, botei aqui os tópicos, tá vendo? Em bolinhas. Então, eu vou seguir aqui porque eu acho que vai ficar melhor eu apresentar essa linha de raciocínio e até a didática ficar melhor, tá bom? A qualquer momento é só você escrever aqui pra mim no comentário se você tiver alguma pergunta, porque eu posso responder se eu estiver falando do tema, tá? Então, beleza. Explicado isso, essa é a promessa desse vídeo. Então eu quero que você chegue no final do vídeo com essa certeza, certo? Que se você seguir uma técnica, você vai fechar. É isso, tá bom? Isso que eu tô te prometendo. E então, para eu poder te explicar por que isso é verdade, como fazer isso, eu quero que você saiba do conceito principal, que é o norte, que é da onde tudo começa, que é o que os clientes querem. Quando você sabe o que os clientes querem, aí você começa a entrar no jogo, certo? Então vamos lá. Quando você faz uma reunião, quando você faz uma visita, normalmente o cliente está passando por alguma situação, que tem algum problema, e ele precisa de alguma solução, né? Não é assim? Então, e aí você está lá apresentando lá o seu sistema, ou se você vende serviço, você está apresentando o seu serviço, você está dizendo como é que você vai atender os usuários, ou está dizendo como é que vai funcionar na nuvem, ou está falando como é que vai ser o novo servidor, ou os novos relatórios, ou, sei lá, a nova produtividade que a equipe vai ter, ou a nova rede que vai ser mais rápida, enfim, você está lá vendendo lá, explicando o seu serviço, certo? Isso é a situação comum em reunião, né? Então tá. Só que, agora vamos fazer um passo anterior. O que os clientes querem? O que você acha que o cliente quer? Bom, primeiro, o cliente, quando ele recebe um fornecedor, ele está vivendo alguma situação e ele precisa resolver aquela situação, certo? Então, pensa aí na solução que você vende. Então, pensa o seguinte, os clientes que não têm a minha solução, eles estão passando por dificuldades, né? Eles estão passando por problemas. Hoje, qual é a situação que eles estão passando? Essa situação acarreta problema e o cliente ele precisa resolver aquilo. Porque se ele não resolver, tem lá as consequências lá para ele, que são consequências que você vai descobrir depois. Mas o cliente ele quer, primeiramente, resolver o problema, certo? Depois, ele não quer só isso. Ele quer coisas a mais também. Só que você acha que ele quer resolver o problema a qualquer custo? Talvez não. Talvez ele queira resolver, mas ele queira fazer isso de um jeito bom, de um jeito sem impacto, de um jeito sem estresse, né? De um jeito que seja bom para a equipe, para as pessoas. Então ele não quer a qualquer custo. Porque se ele quisesse a qualquer custo, ele pode contratar qualquer fornecedor, virar um caos lá na empresa, resolve esse problema, mas cria um monte de novos. Então ele não quer, certo? Então, ele quer primeiro resolver o problema que ele tem, mas ele não quer resolver de qualquer jeito. Ele quer ter segurança que quem for resolver, ou o prestador que for lá fazer o serviço, que entregue bem feito. Ele quer ter essa segurança, tá? Perfeito. Então, ele está avaliando essas duas coisas. Qual é a consequência que ele tem se ele escolhe um prestador errado que entrega mal feito? Bom, se ele é o dono da empresa, ele pensa assim, ó, a consequência é, poxa, paguei, perdi dinheiro e não tive o resultado que eu queria, né? E muitas vezes ele fala, poxa, o cara veio aqui, me prometeu, disse que ia fazer, paguei, ele começou o serviço e foi só estresse. Me arrependi. Pô, não tinha nada a ver com o que eu queria. E às vezes ele fala, poxa, fui enganado, fui enrolado, né? Quem é cliente sabe que isso acontece e o cara nunca mais volta a comprar e com razão. Porque
jamais minta para o seu cliente, jamais enrole o seu cliente. Só venda só aquilo que você consegue cumprir, tá bom? Então, então é isso que acontece. Então o cliente ele quer sim receber um bom serviço e ele quer que aconteça da forma que foi prometido a ele. E se não acontecer, tem as consequências. Então, se ele é dono, ele pensa, poxa, fui enrolado, paguei e não recebi. Agora, se ele é funcionário, as consequências são diferentes, né? Por quê? Porque um funcionário, quando contrata um prestador, ele está botando o dele na reta. E o que um funcionário quer? E quando eu digo funcionário, eu digo é um gestor mesmo de TI, uma pessoa que é responsável pela TI dentro da empresa. O que essa pessoa quer? Ela, primeiramente, ela quer fazer um bom trabalho, mas no fundo, ela quer manter o emprego dela. Então, se ela toma uma decisão errada de contratar um prestador errado, sabe, que causa o maior caos e gasta dinheiro lá do orçamento lá da TI dela, o que acontece? A direção da empresa vai cobrar ela, né? Vai falar, olha, cara, você está fazendo um péssimo trabalho aqui. Inclusive, ela tem risco de ser mandada embora. Então, o que ela quer primeiro, manter o emprego dela e ela quer continuar tendo um status profissional, ela quer continuar sendo reconhecida como um bom gestor, essa pessoa, certo? Ela quer fazer um bom trabalho e ela, principalmente, ela quer manter o emprego e, se possível, ela quer ganhar aumento e tal. Então, se ela corre o risco, né, de contratar um fornecedor que promete Deus e o mundo, chega no dia de entregar, não entrega, é o dela que está na reta. Ela tem medo de perder o emprego. Então, isso é o que o cliente quer. É aí que você parte de todo o princípio. Independente se você é grande, se você tem tantos funcionários na sua empresa, se a sua empresa tem anos de mercado, ou se você é uma microempresa. Você tem que partir primeiro desse entendimento. Porque se você não tiver isso, se isso não for claro para você, olha, vai ficar praticamente impossível você conduzir os passos seguintes, sabe? Porque você vai estar... é como se você tivesse no meio do oceano, sem nenhuma bússola e tentando chegar a algum continente. Cara, você não sabe para que lado você vai. Imagina, só mar. E você falando, poxa, e agora? Para onde que eu vou? Cara, você tá perdido, entendeu? A sorte que vai te levar. Você vai com a maré. E eu não quero isso para você, entendeu? Então, não fique cego no meio do oceano, sem bússola, tá? Então, esse é o primeiro passo. Então, esse é o primeiro norte. Esse é o primeiro caminho que você tem que olhar lá. Igual né, o marinheiro sabe, né, que o sol nasce no leste e se põe no oeste. Então ele sabe que se está nascendo para lá, se ele quer ir para o leste, ele vai para o lado que está nascendo o sol. Então esse é o primeiro passo, sabe? É a primeira pista. Então você tem que saber o seguinte, o que o cliente quer? Ele quer resolver o problema dele, só que ele não quer a qualquer custo. Ele quer mesmo ter segurança que aquilo vai funcionar. Ok, beleza. E por que então que os clientes eles não fecham com uma microempresa? Será que não passa na cabeça do cliente, na hora que ele senta, vê um rapaz aqui na minha frente, assim, ó, eu sou lá, sou o cliente. O rapaz chega na minha frente e começa a falar, olha, eu presto esse serviço aqui, eu vou fazer esse sistema aqui para você e tal. E tá lá prometendo uma série de coisas, certo? E eu tô lá conversando com ele. Eu, como no papel, nesse cenário onde eu sou o cliente, eu vou fazer perguntas para eu entender como que ele vai trabalhar, como que ele vai operar. A partir do momento que eu estou fazendo perguntas e ele está contando lá que ele é sozinho, que ele é microempresa e tal, isso vai criando alguns alertas na minha cabeça, como cliente. E aí eu começo a pensar, falei, ih, cara, será que esse cara vai me entregar mesmo? Pô, ele é sozinho. Cara, será que essa empresa é séria? Será que é confiável? Poxa, qual é o risco de eu ter de contratar ele? Né? O cara, ou seja, começam a surgir várias objeções na cabeça do cliente. Mas muitas vezes ele não fala. Por quê? Porque, olha, imagina eu aqui no papel do cliente, certo? Estou conversando com um rapaz aqui que eu nunca vi na minha vida, ou às vezes eu recebi de indicação de um amigo, ele veio aqui, eu faço 3 perguntas e ele fala, não, sou microempresa, olha, eu trabalho sozinho, eu faço assim, assado. Na hora, vão surgir essas objeções aqui. Eu falei, cara, será que esse cara vai entregar mesmo? Será que ele é bom mesmo? Mas eu fico na minha. Não é assim que acontece? O cliente ele não vai falar.
mas isso passa pela cabeça dele, entendeu? Então, por que as pessoas não contratam microempresa? Porque elas têm medo de tomar uma decisão errada. Embora o técnico ele pode ser muito bom, ele pode chegar lá e mostrar, olha, eu sou certificado, eu sou bom nisso, eu faço isso, eu faço aquilo outro e tal, tenho experiência, eu, sabe, consigo fazer isso para você com o pé nas costas. O técnico ele pode ser excelente. Mas se o cliente ele parar e pensar, poxa, será que tudo que esse cara tá falando, será que ele vai me entregar mesmo? Se eu contratar errado, pô, pagar para ele e ele sumir, como é que eu fico? Pô, posso perder até meu emprego. Ou seja, isso que surge na cabeça do cliente, assim, ó, pum, como uma lâmpada acendendo, é uma objeção. Mas muitas das vezes o cliente ele não fala, certo? Isso ele guarda para ele, entendeu? Não é, e para pensar quando você é cliente, para pensar quando alguém te ofereceu alguma coisa na rua, ou quando você está andando num shopping, ou quando alguém te para e fala assim, ah, senhor, vem cá, você quer conhecer isso, isso e isso? Olha, isso aqui vai ser muito bom para você e tal. Você pensa assim, pô, cara, não preciso disso, mas você não fala? Não é assim? Então isso é comportamento humano, tá bom? Então eu quero que você saiba disso. Então não há nada de certo nem errado agora. Isso é comportamento humano e você não tem como impedir que o cliente pense isso. Agora, você tem como trabalhar isso, entendeu? E isso a técnica vai te mostrar como fazer, tá bom? Então, explicado por que os clientes eles não fecham com as microempresas, certo? Eu posso começar agora a introduzir o que você tem que fazer, porque agora você já entende qual é o conceito. E lembra do mar, que é a bússola que você precisa saber para que direção você vai? Então esse é o primeiro caminho, tá? Agora, uma microempresa, obviamente, né, é muito clara a diferença para uma grande empresa. Uma empresa que tem 12 anos de mercado, né, ela, obviamente, o fato dela ter 12 anos de mercado cria bastante autoridade, só isso, né? Só o fato do tempo dela de mercado automaticamente já cria autoridade. Então, quem tem uma microempresa, como é que ele se sente? Ele fala assim, poxa, eu vou lá nesse cliente, eu vou visitar, ele vai perguntar qual é a minha experiência, eu não tenho, estou começando agora, vai chegar um concorrente meu que tem vários anos de mercado e ele vai levar. Isso pela perspectiva do dono da microempresa. Pela perspectiva do cliente, o que ele pensa? Ele fala assim, ó, poxa, vieram duas pessoas aqui. Um rapaz que eu gostei muito, cara, é muito bom tecnicamente, senti muita confiança nele, mas ele é sozinho. E o outro é a empresa X aqui da minha cidade, que já tem anos de mercado. Entendeu? Eu acredito que essa empresa, pô, pelo fato dela ter anos de mercado, ela vai fazer o serviço. Tá bom? Então, o cliente ele vai estar avaliando as duas. Então, quando ele tem esse comparativo, para onde que ele vai? Lembra que eu falei que você tem que vender o que o cliente quer? E o cliente ele não quer risco? Então, ele pensa o seguinte, se ele for o dono da empresa, ele vai falar assim, cara, eu vou contratar essa empresa grande porque não é possível, ela já tem bastante experiência, deve atender outros clientes como eu, ela deve estar acostumada a fazer esse tipo de projeto, tem equipe, se eles não conseguirem resolver alguma coisa, alguém da equipe resolve, né? Ele só pensa nisso, na segurança. Então, eu vou tomar a decisão de contratar a empresa maior porque é mais seguro para mim. Se ele é funcionário, é um gestor de uma área da TI, ele vai pensar o seguinte, olha, eu contrato a empresa grande, por quê? Porque se essa empresa grande não cumprir o prometido, cara, pelo menos eu fiz o meu papel, eu não fui enganado. Porque aí depois vem o diretor aqui e fala, poxa, você contratou errado, né? Você errou, você devia ter avaliado melhor e tal. Eu falo, poxa, mas é a maior empresa aqui da cidade. Eu não tenho culpa. Eu jamais iria imaginar que eles iam ser tão ruins assim. Ou seja, é uma justificativa plausível. Ele não vai perder o emprego dele como gestor de TI porque ele contratou uma empresa grande e boa, certo? Porque, olha só, porque que as multinacionais, essas empresas que têm muito dinheiro, por que elas contratam as consultorias mais caras? Você vê, o time Microsoft tem time de consultores, certo? A hora do consultor, que é funcionário, crachá Microsoft, é caríssima.
tá? Então por que as empresas grandes contratam isso? Tá? Você vai na Petrobras, você vê, tem Microsoft lá. Você vai em várias outras multinacionais, vai na Coca-Cola, vai em empresas muito grandes. Por quê? Porque elas querem ter a segurança de estar contratando um fornecedor que vai resolver o problema dela. Sabe, que não tem para onde correr. Ela quer eliminar o risco de contratar errado. Por quê? Porque o dinheiro também não importa tanto, né? Ela precisa do problema resolvido. Então ela vai lá e contrata, paga o mais caro. Mas no fundo, o que ela quer é risco zero. Você sabia que Microsoft, AWS, todas essas grandes empresas de TI, você sabia que é possível eu contratar, por exemplo, a Microsoft fazer um projeto na minha empresa e a Microsoft subcontratar um parceiro e mandar um parceiro lá, só que em nome da Microsoft? Você sabia disso? Isso acontece bastante, certo? A AWS, ela vende projetos, vende time de consultoria lá, projetos de consultoria, e manda um parceiro que tem certificação XYZ lá para poder fazer o atendimento, entendeu? Mas por que o cliente então não contrata direto parceiro? Muitas vezes ele não quer, ele quer pagar direto o fabricante, porque ele quer ter a segurança de que vai funcionar para ele, certo? Ele não quer ter o risco de que não vai funcionar. Ele quer zerar esse risco, desculpa, esbarrei aqui, tá bom? Ele quer zerar esse risco. Então, essa é a diferença da grande empresa para a microempresa. E aí, você pode pensar assim, poxa, mas tá bom, entendi. Pô, é uma baita diferença, né? Então, eu tô perdido, o que eu faço? Só que não, cara. Agora, existem várias vantagens de você ser microempresa. Primeiro, uma vantagem é de você poder dar um atendimento personalizado para o seu cliente. Ó, se você tem conhecimento técnico, tá? E isso tudo que eu estou falando aqui só é possível se você se garante tecnicamente. Você tem que ser bom. Se você tecnicamente não consegue entregar aquilo que você está prometendo, aí nem adianta. Primeiro resolve o lado técnico, você tem que ser bom na parte técnica e você tem que ser bom em entregar a solução que você se propõe a entregar, tá bom? Então, esse é o primeiro passo. Se você não for bom, então você volta tudo e se concentra em primeiro ser bom tecnicamente ou se associar a uma pessoa que é muito boa tecnicamente para fazer o serviço junto com você, tá bom? Então tá. Agora, primeira vantagem da microempresa é que você pode dar atenção maior ao seu cliente. Essa é a primeira vantagem. Segunda vantagem é que muitas vezes você tem uma atenção maior por um preço mais competitivo, por um preço mais atraente para o seu cliente. Entendeu? Essa é a segunda vantagem. Terceira vantagem é que numa microempresa, como a empresa é bem menor, você consegue customizar mais a solução ou o serviço para o seu cliente. Você consegue encaixar melhor a sua entrega de acordo com o ambiente, com o cenário, com o tipo de negócio que o seu cliente tem. Já uma grande empresa, não. Ela já tem padrões, tem formatação, sabe? Ela entrega aquilo, é um negócio engessado e o cliente muitas vezes tem que se adaptar à solução. Numa microempresa, é ao contrário. Você entende qual é o cenário do cliente e você adapta a solução para aquele cenário, certo? Isso, pela perspectiva do cliente, ele enxerga como melhor, entendeu? Então, isso é uma vantagem competitiva, tá bom? E é importante você ter isso claramente na sua cabeça, porque é uma balança, né? Então, existe o seguinte, quem já jogou aquele jogo Super Trunfo? Super Trunfo era um jogo, quem não conhece, né? Eu acredito que muita gente conhece, mas quem não conhece, era um joguinho de cartas que tinha de carro, tinha, enfim, de avião. E aí, por exemplo, vinha um carro, a foto de um carro. Aí vinha lá Mustang, aí vinha motor, aí dava um número lá, cilindradas, dava um valor lá, beleza, tal, design e tal. E aí dava todos os números. Então eu ficava com essas cartas aqui viradas e o meu adversário, né, ficava com outras cartas. E aí a gente pegava a carta da vez e o objetivo era eu falar algo da minha carta ali que fosse forte e o meu número tem que ser maior do que o do número do adversário. Então, por exemplo, às vezes eu pegava um Fusca, certo? E aí vinha lá conforto. Aí vamos dizer que o conforto, a escala vai de 1 a 5. Aí vamos dizer que o conforto era 4,5. E ele pegava, sei lá, um carro de Fórmula 1, certo? Que tem um motor muito alto e tal.
E aí o conforto era 2, vai? E aí, por exemplo, eu pegava um Fusca lá e eu falava assim, era a minha vez, eu falava conforto. Aí ele falava 2, eu falava 4,5, eu ganhava a rodada. Agora, se fosse a vez dele, ele ia falar motor, né? Que é o que ele tem mais forte. E em vendas é a mesma coisa, cara. Olha só, se você está competindo com uma empresa grande, você vai olhar lá o seu super trunfo e você vai ver, cara, qual é o meu trunfo? É entregar uma solução personalizada, tá mais próximo do cliente e entender o ambiente do cliente e entregar para ele o que ele precisa. Esse é o super trunfo da empresa pequena. Ele é maior, entendeu? Uma empresa grande não tem isso. Super trunfo da empresa grande, garantia. Entendeu? Olha, eu vou garantir, tá? Agora, o que eu vou te ensinar aqui é como você você conseguir fechar os seus primeiros contratos, sendo uma ME, tá? Então, como que você começa? Então, o processo é simples. Primeiro, você cria um produto. Você tem que ter um produto para que você possa vender. Um produto ou um serviço, tá bom? Quando eu digo produto, às vezes você vai vender uma solução que compõe um software, que compõe às vezes um atendimento, um suporte, ou relatórios mensais, ou alguma atividade que você vai fazer com recorrência, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Então, você tem que ter isso e você tem que se garantir muito bem nesse produto. Segundo ponto é depois que você tem isso, você tem que conquistar o seu cliente, certo? E depois você tem que entregar aquilo que você prometeu para o seu cliente. Esse daí é o framework. É isso que faz você começar e esse que é o seu objetivo. É como se a gente estivesse fazendo uma escalada. E aí uma escalada não, uma trilha, é mais comum aqui no Brasil. Imagina que a gente vai fazer uma trilha. Eu chego lá no parque, eu vejo um mapa e eu falo assim, olha, eu quero chegar na cachoeira, são 50 minutos de caminhada, então aqui é o início da trilha, a gente vai passar por isso, depois passa por isso, depois chega na cachoeira. Então o que eu estou te falando é um mapa, tá bom? Então o mapa primeiro, tenha o seu produto, depois conquiste o seu cliente, depois entregue o seu produto. Agora, como conquistar o cliente? Porque como ter produto não é bem aqui o que é o meu foco de ensinar, né? Então, isso daí eu falo para pessoas técnicas, então se você tem conhecimento técnico e você é bom, então você já consegue resolver isso. Se você tem conhecimento técnico e você não é bom, cara, procura algum amigo seu para você começar, tá bom? Mas o que eu falo aqui é sobre como fechar contratos. Então, como conquistar o seu primeiro cliente ou como fechar o primeiro contrato? Sabe o que você tem que fazer? Seguinte, lembra aqui no início da live que eu falei que você tem que saber o que o cliente quer? Então o cliente ele quer o problema dele resolvido, certo? E ele não quer ter risco. Então, primeira coisa, quando você segue um método de vendas, e principalmente esse meu método, que ele é sequencial, e ele consegue mostrar valor, consegue criar desejo, consegue passar confiança, quando você segue esse método, você consegue construir tudo que você precisa construir de percepção no seu cliente. Então vamos lá, gente, vamos ao que interessa. Como é que você vai fechar a primeira venda? Eu voltando. Então, lembra no início da live que eu falei que você tem que saber o que o cliente quer, então ele quer resolver o problema dele e não quer ter risco. Então tá. Então, vamos lá. Vou sentar lá com o cliente. Primeiro, você deve conseguir uma reunião, certo? Com o seu cliente. Vamos dizer que eu sou microempresa, eu sou sozinho. Eu preciso conseguir uma reunião. Muita gente consegue o seu primeiro cliente através de indicação. Por quê? Porque, vamos dizer, eu sou muito bom no que eu faço tecnicamente, meu amigo que trabalha na empresa tal, ou que, sei lá, que trabalha em outro lugar, ele sabe que eu sou bom, ele me indica, uma pessoa da empresa me chama, eu vou lá, presto lá um serviço, uma consultoria, atendo bem, o cliente gosta e ele fecha comigo. Isso é uma maneira comum, é uma das maneiras mais tradicionais que as pessoas começam, tá bom? Então, e você pode parar para pensar que tanto é que é possível que existem vários técnicos que trabalham, às vezes em uma empresa de TI, ou trabalham lá como técnico, como consultor, mas atendem outras empresas por fora e prestam consultoria. Isso não acontece? Só que na maioria das vezes acontece que a demanda da consultoria chega até o técnico. É alguém
que fala assim, cara, tô precisando de alguém que faça esse serviço aqui. Você conhece? Aí o técnico vai lá e fala, eu conheço, tal, fecha, executa o serviço. Depois o cliente fica tão feliz, tão satisfeito porque o cara é bom, fala assim, cara, manda um suporte aqui e tal. Ele cobra um mensal para ficar contratando suporte. Então isso acontece, tá bom? Então, isso daí é a maioria das pessoas que têm microempresa começam assim. E o que eu falo é sempre, comece pelo o cliente. Então, quando você fecha com o cliente, depois você entrega todo o seu produto, tá bom? Agora, você tá pensando, poxa, Ronald, beleza, eu sou muito bom tecnicamente, mas eu não tenho cliente. Como é que eu faço? E aí, como que você vai fazer? Primeiro, você precisa marcar uma reunião com o cliente seu, tá? Para você marcar uma reunião, você pode prospectar esses clientes. Eu já fiz vários vídeos aqui sobre prospecção e o meu objetivo hoje não é me aprofundar em prospecção, tá bom? Esse não é meu objetivo. Então, depois você pode procurar alguns vídeos aqui no canal sobre o tema de prospecção, que você vai ver como é que se prospecta. Mas aqui, para não passar batido, eu vou falar só em linhas gerais, tá bom? Então, é o seguinte, você pode criar campanhas nas redes sociais falando da solução que você vende ou do serviço que você presta, tá? Você faz essas campanhas, elenca problemas que os clientes que não têm a sua solução passam, elenca o que o cliente passa, tá? E depois você faz esses anúncios, tá bom? As pessoas que verem os anúncios na rede social e se interessarem, elas vão deixar o contato e aí você vai pegar o contato delas e com o contato na mão você vai marcar uma reunião, certo? Se a pessoa ela deixou o contato, é sinal que ela tem aquele problema e ela quer resolver, certo? Então se ela deixou o contato, ela tem interesse em fazer uma reunião e aí você marca uma reunião. Ronald, precisa ser reunião presencial? Não, pode fazer remoto, não tem problema. Quando eu digo fazer reunião, é importante que você marque uma reunião porque o cliente ele vai separar um bloco da agenda dele do dia de trabalho para poder conversar com você, para te ouvir. Não faz por telefone, tá bom? Então, a primeira coisa é isso, você precisa ter uma reunião. Outra maneira mais comum de fazer reunião é o seguinte, é a indicação. Muitas vezes, às vezes chega indicação para uma pessoa que tem muito conhecimento técnico, ela fala assim, vai lá, conversa lá com fulano de tal, da empresa tal, para ver se você fecha esse projeto. E ele vai para a reunião. Ou seja, então conseguiu a reunião. Independente se foi por prospecção, desculpa, se foi por um anúncio, conseguiu a reunião. Beleza. Então você está lá na reunião lá com o seu cliente. Agora você tem a sua bússola. Você sabe qual é o norte que você tem que ir, qual é a sua direção. Você sabe que você precisa vender o que o cliente quer. E ele quer duas coisas. Ele quer resolver o problema dele e ele quer ter segurança em resolver. Tá? Olha a Mariana aí. E aí, Mariana, tudo bom? Vamos lá. Então, você sabe, então você já tem esse norte, que é para esse caminho que você precisa seguir. Beleza. Agora, o que você precisa fazer? Bom, você está sentado na reunião e você precisa conduzir essa conversa para criar desejo, fazer com que o cliente tenha confiança em você, mostrar que você entende do assunto, né? E mostrar para o cliente que a melhor opção é ele contratar você e que não tem risco nenhum dele contratar você. Então isso é o que você precisa fazer. Esses são seus 5 objetivos, certo? E aí, eu tô lá. Você começou sua reunião, você vai conduzir essa reunião através de perguntas. Você não vai falar nada. Você não vai se vender. Não é o momento de você falar das suas habilidades técnicas. Não é o momento de você falar quanto você é bom, de falar dos projetos que você já fez, de falar dos resultados que você já teve. Cara, não é agora. Você vai falar isso em outro momento. Então, conseguiu a reunião com o seu cliente, você vai fazer o quê? Perguntas. Você vai descobrir qual é o problema que ele tem e qual é a situação que ele está passando. E por que a solução que você presta ele precisa, por que ele está precisando daquela solução agora. Você tem que descobrir isso. E você descobre através de perguntas. As perguntas que você vai fazer é o seguinte, olha, são perguntas basicamente de necessidade. Você vai descobrir qual é a necessidade do seu cliente
e o que aquela necessidade implica para ele. Do tipo, entendi, cliente, olha, você tá precisando resolver isso aqui na sua empresa, certo? É, então, vamos lá, você está precisando resolver isso aqui na sua empresa. Mas e hoje, como que você está fazendo? Ou seja, basicamente o que eu estou falando por detrás é, cliente, olha, você está com esse problema, né? E hoje, como é que você está lidando, certo? Por exemplo, se fosse num ramo de emagrecimento, entendeu? E aí eu atendesse um cliente que chegasse para mim e falasse assim, oi Ronald, quero emagrecer. Aí eu falo assim, entendi, cara, você quer emagrecer, né? Mas e hoje, o que está te incomodando? E aí o cara pode falar, é barriga, é peso, é pneu, é joelho, não sei o que incomoda para a pessoa, entendeu? Então, você tem que perguntar para descobrir, primeiro, qual é a necessidade do seu cliente e o que aquela necessidade implica. E aí o Thomas perguntou se existe algum padrão de perguntas que você usa. O padrão de perguntas ele é em cima da solução que você vende. Entendeu, Thomas? Então, você tem que pensar o seguinte, olha, quais são os problemas comuns das pessoas que não têm a minha solução? É isso? Então pergunta. Olha, acontece isso aí com você? E isso aqui? E quando isso acontece, o que isso implica para você? Entendeu? Então, esse é o padrão de pergunta. Então, você está na reunião, tem que fazer perguntas. Ok, legal. Então, vou lá, vou fazer perguntas e aí eu começo a ouvir. Quais são as necessidades e o que cada necessidade impacta o cliente. Estou lá ouvindo. Beleza. Depois que eu escutei tudo isso, e o cliente está se abrindo, ele está falando dele, ele está comentando lá como é que é o ambiente dele, ele está contando lá sobre a vida dele, tá bom? E sobre os problemas. E eu já sei como que eu resolvo tudo, porque lembra, eu estou falando aqui para uma pessoa que tem conhecimento técnico. Então, eu estou ouvindo aqui, né, o cliente falar, eu já sei, isso aqui é tranquilo de resolver, isso eu consigo resolver, isso aqui eu consigo também, isso aqui tá. Depois que você entende tudo, certo, do que o cliente passa, cara, você precisa seguir ali com a verificação do ambiente. Então, o que eu faria era pegar para o cliente e falar, olha, cliente, então deixa eu só checar aqui qual é o ambiente que você tem. Isso, obviamente, varia, né, de solução para solução. Então, se você vende uma solução que precisa de integrar com o ambiente, vai conectar algum servidor, algum banco de dados, algum serviço, você precisa checar, certo? Então, beleza. Depois que você faz essa análise, você chega na hora de você apresentar. E aí, na hora que você apresentar, você vai dizer como que o seu serviço resolve todos os problemas que o cliente já contou para você que ele tem. Entendeu? E quando você apresenta o seu serviço, você vai dizer lá, olha, meu serviço tem essa característica aqui. Essa característica traz esse benefício, certo? E esse benefício tem que resolver algo que ele já te contou na etapa anterior, que é um problema para ele. Entendeu? Então, eu vou voltar aqui no exemplo do nicho de emagrecimento, tá? Por que eu estou usando esses exemplos genéricos? Porque tem muita gente aqui que trabalha com sistemas, com banco de dados, tem gente que trabalha com infra, tem gente que trabalha com segurança, tem gente que trabalha com nuvem, sabe? Então, você pega esses exemplos genéricos e aplica para o seu negócio. Então, como é que seria? Lembra que eu falei? A pessoa chega e fala assim, quero emagrecer. Aí eu falo assim, tá bom, eu tô vendo que a pessoa tá gordinha, vai. E eu falo assim, entendi. Mas vem cá, o que tá te incomodando hoje? E a pessoa fala, olha, é joelho. Sabe, meu joelho dói muito porque eu tô com sobrepeso, é joelho. Eu falo, nossa, o que eu penso? A pessoa assim, caramba, a pessoa não tá incomodada com estética, não tá incomodada com, sei lá, às vezes tem gastrite, não tá incomodada de ficar suada, de se sentir cansada, é o joelho que tá incomodando. Eu não tô aqui julgando, eu só tô entendendo qual é a motivação da pessoa. Cada pessoa tem a sua, entendeu? Meu papel não é julgar. Então, eu fiz essa pergunta. O que te incomoda? Ela fala, joelho. Eu falo, tá bom. Beleza. E aí eu continuo perguntando para entender o que a pessoa pensa, o que é importante para ela, quais são as consequências, o que implica essa necessidade de emagrecer para ela. Entendi. Depois que eu entendo, eu falo, tá bom. Joelho, né? Beleza. E aí eu falo, olha, então deixa eu te apresentar aqui como é que funciona aqui o meu, sei lá, vamos dizer que eu seja um doutor do emagrecimento, e aí eu falo, olha, deixa eu te explicar aqui como é que funciona o meu trabalho, meu atendimento médico. É o seguinte, primeiro eu vou passar para você um programa alimentar, e isso faz com que você, nos primeiros 15 dias, você perca
peso, vai perder quilo, e a partir do momento que você está perdendo peso, o seu joelho está menos sobrecarregado. Isso que eu falaria. Ou seja, primeiro, característica técnica. E eu vou te apresentar um programa alimentar. Isso é característica técnica. Benefício, você vai perder peso. Legal. E agora, o benefício linkado à conversa anterior. E com isso, vai reduzir o seu joelho. Ou seja, eu estou falando o que a pessoa quer. Entendeu? E aí, eu voltaria, tudo que eu fosse explicar tecnicamente benefício, eu tenho que estar vinculado sempre que a pessoa me disse que ela queria, que é importante para ela. Tá bom? É assim que você faz. Então, ao falar isso, automaticamente você está falando o que a pessoa quer. E ela quer aquele resultado. Ela tem a intenção, certo? De ter aquele resultado para ela. E aí, depois que você fala o que a pessoa quer, beleza, você já criou desejo, já criou vontade e tal. Mas lembra que no início da live eu falei que os clientes eles têm medo de fechar contrato porque eles estão avaliando o risco, né? Seja o risco de comprar errado, o risco de não funcionar, vários riscos. Então, depois que você faz esse processo e você já criou o desejo, aí você trabalha para reduzir o risco. E o risco você reduz com garantias. Então você chega para o seu cliente e fala, cliente, olha só, é o seguinte, então esse aqui é o projeto, essa aqui é a minha proposta e, inclusive, na minha proposta eu dou garantia também. Aí o cliente vai falar, tá, mas como que é isso? E aí, se você é microempresário, que é o tema dessa live, técnica de vendas para microempresas, você vai dar garantias fortes. Porque, cara, se você não sabe do que eu tô falando do início da live, você tem que voltar e você tem que prestar bastante atenção. Porque esse daí é a direção principal para onde você tem que ir, certo? Então, quanto mais forte a sua garantia, certo? Melhor, com mais intensidade você resolve aqueles problemas que eu falei no início da live, que é o medo do seu cliente, que é o risco. Então você tem que dar a garantia. Certo? Então, e se você é microempresa, você pode dar garantias muito fortes, do tipo, cliente, olha, tudo isso aqui que eu estou te falando, eu garanto para você que vai funcionar. E se não funcionar, você pode encerrar o contrato comigo. E, inclusive, eu devolvo o seu dinheiro, tá bom? Você não tem risco nenhum para você me contratar. Tá tudo certo, tá? E eu ainda te agradeço pela confiança, entendeu? Por exemplo, isso é uma garantia muito forte, certo? Quer uma garantia mais forte ainda? Se você quer ser mais agressivo, você pode falar, cliente, se isso aqui que eu estou te prometendo não funcionar, eu te dou garantia, eu garanto que vai funcionar, mas se não funcionar, eu devolvo, você pode cancelar o contrato e eu devolvo o seu dinheiro. Inclusive, ainda pago mais, sei lá, R$1.000 do meu bolso para a sua empresa pelo voto de confiança que vocês tiveram aqui em mim. Isso vai em contrato, por exemplo. Cara, isso é uma garantia fortíssima, entendeu? E por quê? Você vai fazer isso? Porque você lembra lá no primeiro passo que você tem que remover o risco do cliente. Então, esse é o momento de remover o risco, é na hora da apresentação da proposta, tá bom? E outra coisa, você só faz isso, só consegue fazer isso se você é uma empresa, uma microempresa, uma empresa pequena. Vai tentar fazer isso numa empresa grande? Não vai. Cara, uma empresa grande não coloca garantia dessa maneira. Eles não colocam, simplesmente porque é hábito do mercado, eles não fazem isso. Então, lembra quando eu falei da diferença da microempresa para as grandes empresas? A microempresa é muito mais maleável. Você consegue, lembra da balança? Cara, você consegue colocar super trunfo onde você passa as grandes empresas. Então, se você coloca uma garantia, primeiro, não, vamos lá, deixa eu matar aqui. Se você coloca uma garantia tão forte que o cliente ele fala, cara, eu não tenho risco em contratar ele, você remove a questão do risco. Mas você deve fazer isso somente depois que você criar desejo. Então, primeiro você cria desejo, depois cria garantia. Se você der a garantia sem ter criado desejo antes, não adianta nada. Então, é um processo, é um fluxo, tá bom? Então, dê a garantia, tá? É isso. Cara, fez sentido pra você? Bota um joinha aqui pra mim, se essa live fez sentido pra você. E essa é a maneira que você faz para poder começar, tá bom? Para você poder fechar os seus primeiros contratos e vender seus primeiros clientes. Bom, gente, bota aí, se você tiver alguma pergunta, escreve para mim, dúvidas, escreve em perguntas, tá? Para eu poder responder e bota um joinha aí dizendo se fez sentido para você ou não. Bom, é isso. E
Por que você deve usar técnica? Porque funciona. Sabe? Ó, o Thomas botou, o Dimas falou que fez muito sentido. Beleza. Então, por que você deve usar técnica? Porque funciona. Porque quando você está pautado numa técnica, cara, é totalmente diferente, cara. Você pegar duas pessoas, uma que treinou boxe a vida inteira e outra que nunca lutou, que não sabe dar um soco. O cara treinado, ele vai direto para o resultado. Entendeu? Cara, não tem como comparar. Entendeu? E a maioria das pessoas querem entrar num ringue só porque sabem que socar é botar o braço pra frente assim com a mão e acha que é lutador. Então, o que é isso? Né? A maioria das pessoas visitam o cliente, querem fazer venda, entendeu? Só porque acha que é fácil, sabe? Só porque, eu sei vender, é só chegar lá e explicar. Realmente. Ué, eu também sei dar soco, né? Mas eu nunca fiz boxe. Mas será que eu consigo nocautear? Posso até nocautear, de repente um bebum ou alguém na rua aí e tal. Posso até dar uma sorte, né? Mas será que eu sou profissional? Não sou, cara. Então, quando você usa táticas e estratégias profissionais, você passa a ter resultados melhores, sabe? Você passa a agir como um profissional. E aí, lembra no início da live que eu falei que muita gente não tinha medo porque achava que era pequeno e não sabia fechar o contrato, ou então porque o cliente não confia que ele vai entregar, ou então muitas vezes o cliente ele vai te comparar com uma grande empresa e falar, não, mas você é muito pequenininho, essa grande empresa aqui é melhor, sabe? E ele vai te comparar com uma grande empresa e aí ele vai falar, pô, não tem condição de eu contratar um pequeno. Lembra? E aí o cara que é pequeno fala assim, não, mas já tentei vender. Olha, Ronald, já fiz várias reuniões. É impossível, não vende. Eu já vi, cara. Já vi uma pessoa me falando isso. Sabe? Não dá. Aí eu falo, eu seguro e penso assim, falo, pô, beleza, não dá. Tá bom. Aí eu falo, o que você já fez? E aí, conversando com a pessoa, eu descubro, cara, que a pessoa é um amador, ela só assistiu na televisão ali luta de boxe, sabe? Ela não tem uma técnica e ela tá indo lá tentando lutar boxe e não vai ter resultado, não consegue nocautear ninguém. Só porque ela sabe que soco é você empurrar o braço pra frente assim e fica lá igual um lango-lango, entendeu? Então, é totalmente diferente. Então, quando a pessoa tem técnica, aí sim, aí ela tá trabalhando de forma profissional e aí ela começa a ter resultado. Então, muitas vezes, quem diz pra mim que já tentou e não conseguiu, é porque é uma pessoa, primeiro, que eu até considero corajosa, porque ela vai lá e faz, certo? Mas não conseguiu por falta de técnica. Tá bom? Então, gente, é isso. Esse foi o tema da live hoje, técnica de vendas para microempresas. Se você tem uma grande empresa, essa live também serve para você, porque trouxe vários insights do que o cliente quer. Venda sempre o que as pessoas querem, sabe? Saiba criar desejo, saiba construir valor, tá? Saiba fechar contrato. Se você trabalha numa grande empresa e você pega essa técnica aqui, é mais fácil, tá? Você numa grande empresa fechar contrato. Agora, se você seguir a risco, o que eu ensinei aqui nesse vídeo, você numa pequena empresa, você já começa a fechar os seus primeiros contratos. E a melhor maneira para empreender é começar pelos clientes, tá bom? Comece sempre pelos clientes. Por exemplo, se eu fosse começar uma empresa de TI hoje, a primeira coisa que eu ia fazer é buscar 2 ou 3 clientes, eu ia começar a vender, prospectar, fazer reunião, fechar os serviços, certo? Fechei o serviço com o cliente, eu entregaria, você tem que entregar bem, é obrigação. Na TI não tem mais espaço agora para você entregar mal, sabe? Isso não existe. Se você não é bom tecnicamente na parte da entrega, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é consertar isso. Você tem que ser bom tecnicamente, isso é obrigação, porque não adianta nada você ser bom de venda, ir lá, usar técnica, fechar e depois se queimar porque não consegue cumprir o prometido, tá bom? Então, é isso. Depois que você entrega, você tem ali os seus contratos para você poder começar a criar a sua empresa, tá? E com o contrato na mão, tudo fica mais fácil. Por exemplo, se eu tenho 3 contratos de clientes que fecharam comigo, seja com o Ronald, ou seja com a Ronald.me, ou seja com a Ronald.ti, sabe, com a minha empresa, o cliente fechou comigo, eu tenho ali uma previsão de todo mês estar recebendo um dinheiro,
do contrato. E aí eu posso montar a estrutura, eu posso convidar um técnico para trabalhar comigo, como consultor, como técnico, como funcionário, eu começo a montar minha equipe, sabe? Começo a procurar no meu hall de amigos e de pessoas que eu conheço que tenham conhecimento técnico e que queiram trabalhar. Ou seja, com um contrato fica tudo muito mais fácil. Vendas é o motor da sua empresa, certo? Então, a partir do momento que você vende, você move tudo, né? O motor do carro move o carro. Então, a partir do momento que você vende, aí a empresa começa a andar, começa a girar e você, como dono da empresa, tem a possibilidade de escolher como que você vai fazer para entregar o serviço. Você compõe todo o time técnico para entregar a solução para o cliente. E é isso, gente. Basicamente, deixa eu só recapitular então o que a gente viu hoje. A gente viu por que as pessoas elas têm microempresa e têm medo de fechar o contrato. Muitas vezes ela tem medo mesmo. Por que esse medo das pessoas que estão começando ou que tem uma empresa muito pequenininha? Por que elas têm esse medo? Depois a gente viu o que os clientes querem, certo? Que foi onde eu falei sobre o problema resolvido e eu falei também do risco, que eles não querem ter risco porque as consequências são graves. Depois eu falei por que as empresas não fecham com ME, certo? Depois eu expliquei qual é a diferença da pequena empresa para a grande empresa. E aí eu falei do exemplo do super trunfo, lembra? Você tem a pequena empresa, então você pode, você tem algo que você faz melhor do que uma grande empresa e tem algo que uma grande empresa faz melhor que você. Depois eu falei quais são os benefícios de você ter uma microempresa, que é a questão da customização, um atendimento mais próximo. Depois eu falei que você qual que é o caminho, né? O mapa lá para uma trilha, igual quando você vai na trilha lá, você vê quais são os pontos que você tem que percorrer até chegar no final da trilha, né, na cachoeira. Então eu falei disso, que é criar um produto, conquistar o cliente, entregar o serviço. Depois eu falei como que você conquista o cliente, certo? Como você faz a sua primeira venda e como que você cria desejo no cliente, como que você cria valor, sabe? Como que você demonstra que você é perfeito para o cliente. E depois eu falei como que você passa as garantias para ele, para que ele tenha 100% de segurança que você é a pessoa perfeita para executar o serviço, tá bom? Então foi isso que eu falei na live. Cara, eu espero sinceramente que você aprenda alguma coisa, deixe um comentário comigo para mim, se você gostou dessa live, se você aprendeu alguma coisa, se você está vendo o replay, né? E eu espero que você entenda que quando você está treinado e quando você tá preparado, sabe, para ir para o cliente, as coisas ficam mais fáceis, cara. As coisas, você acha que é mais fácil quem? Um lutador de boxe, um cara que é profissional, que treinou, que todo dia vai lá para academia lá, fica socando lá o saco lá de pancadas, né? E você acha que é mais fácil para quem, cara, nocautear alguém? Uma pessoa que treinou boxe ou uma pessoa que nunca deu um soco, mas assiste luta de boxe na televisão e só porque ele sabe que soco é um movimento assim, ele dá. Entendeu? Então, eu estimulo que você faça da forma profissional, sabe? É isso que eu te aconselho. E agora eu te dei uma estratégia, é um caminho. Então, se você seguir isso e você aplicar, você pode ter excelentes resultados. É isso que eu venho aqui para defender, tá bom? Então é isso, cara. Agora um recado. Eu tenho um grupo de Telegram. Esse grupo de Telegram tá no link da minha bio, ou se você estiver vendo no YouTube, tá aqui na descrição do YouTube, tá? Te convido a fazer parte do grupo do Telegram, porque terminando essa live, eu vou colocar um áudio complementar lá sobre essa live, que são umas sacadas extras, tá bom? Sobre esse fechamento de microempresa, tá? Então, é isso. Se você quer mais conteúdo sobre vendas consultivas, sobre como fechar novos contratos, cara, me acompanha nas redes sociais. Se não está inscrito aqui no canal do YouTube, se inscreve. E se você está vendo no Instagram, me segue no Instagram. Gente, é isso. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.